Bom dia, queridos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, amados, está aí novamente com vocês, nós nesse encontro, nessa escola bíblica dominical, onde nós temos, o privilégio, de aprender um pouco mais do Senhor, aprender da sua palavra, daquilo que Ele tem para nós. Tá? Convido cada um dos amados agora a nós orarmos, apresentarmos nossa vida diante de Deus. E tão logo a gente faça isso, a gente se disponha a aprender do Senhor, se disponha a aprender da palavra do Senhor. Vamos orar, querido? Pai Santo, Deus bendito, obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio que temos, ó Pai, de sermos chamados a aprender, ó Deus, a aprender da Tua graça, da misericórdia, aprender do Teu poder, aprender do Teu amor, ó Pai, aprender do Teu cuidado para com os Teus, ó Deus. Muito obrigado, Pai. Deus Santo, e nós nos colocamos em Tua presença, Pai, humildemente, pedindo, clamando, para que o Senhor tenha dessa misericórdia conosco, Pai. Pai, nós não merecemos, não somos dignos, ó Pai, de tamanho privilégio que é nos aproximarmos de Ti. Mas, Pai, agarrados, alicerçados à graça do Senhor, ó Pai, nós nos aproximamos. Por meio do Teu Filho, Cristo Jesus, ó Pai, nós nos aproximamos de Ti e clamamos a Ti, ó Pai. Derrama, ó Pai, desse cuidado sobre nós. Pai, hoje nós queremos aprender da Tua palavra, aprender da Tua vontade, aprender do Teu querer, ó Pai, para nós, para o Teu povo, ó Pai. Nos ensina, ó Pai, abra os nossos ouvidos, abra a nossa mente, abra o nosso coração, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai. E que nós possamos aprender, ó Pai, aquilo que, e não só aprender intelectualmente, mas aprender em atitudes, ó Pai, em atos, aquilo que o Senhor nos comunicar, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos fracos, falhos, nossa fé é pequena, mas Tu, ó Deus, és tremendo, ó Pai. Por isso que nós nos baseamos em Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. É o que pedimos a Ti, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Deus. Queridos, então, hoje, amados, e assim, sem muitas delongas, Escola Bíblica Dominical, vamos logo então para as lições, para o aprendizado. Hoje, amados, eu quero abordar com vocês, para nós aprendermos, sobre um tema muito importante para a vida de todo o cristão, todo, sem exceção. Eu quero falar com vocês hoje, amados, nós temos como tema central de tudo que a gente vai falar hoje, o culto cristão. Na verdade, irmãos, acabei criando vamos dizer assim, um parênteses entre aquilo que seriam os nossos estudos, Na semana retrasada nós vimos sobre interpretação bíblica, cuidados que nós temos que ter ao ler a Bíblia e interpretar a Bíblia. Nós vimos alguns aspectos, alguns perigos, da interpretação pessoal, que a gente pode acabar caindo no problema de uma interpretação particular, que é uma interpretação só minha, e os perigos disso. Então, e nós iríamos então iniciar nossa escalada nesse conhecimento de Deus em assuntos de bibliologia e teontologia, de Deus em si, entendeu? Mas, amados, em virtude do tempo que a gente está vivendo e de algumas coisas que aconteceram comigo ao longo dessa semana, alguns questionamentos, achei por bem nós adiantarmos um pouco as lições, irmos para um outro tema, que é o tema do culto, que vai estar lá dentro dos estudos da igreja, do que é igreja do ponto de vista bíblico e tal, para nós aprendermos um pouco mais sobre isso.
O culto, amados, a adoração a Deus, esse tema por si só, ele já tem toda uma relevância para a cristandade. Todo o cristão, esse tema ele já deve ser algo, né, que toma lugar especial na vida do cristão, por si só. E eu acredito então, irmãos, que esse tema ele tem uma maior importância ainda nos dias de hoje, nas coisas que estão acontecendo. Nesse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, de impossibilidade de a igreja estar se reunindo fisicamente, de estarmos todos juntos, congregados. Esse, amados, então é o motivo central de eu trazer esse tema hoje. Nós abordarmos o tema do culto, né? Ele se dá, amados, por algumas posturas que nós temos tomado em relação ao culto, que nós estamos fazendo em relação ao culto, e algumas posturas que nós temos visto alguns tomarem, alguns irmãos, algumas pessoas se posicionarem, fazerem com relação ao culto nesse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de isolamento social, de separação física. E essas atitudes, então, que elas têm gerado algumas perguntas, e perguntas legítimas no meio do povo de Deus. O povo de Deus tem se questionado, tem perguntado sobre aspectos do culto. Perguntas lógicas, perguntas como assim: culto online pode? Existe culto online? Né? É culto isso? Isso é culto ou isso é somente uma reunião, alguma outra coisa nesse sentido? É uma pergunta legítima que nós podemos fazer. Nós também temos visto, amados, em alguns lugares a prática da ceia online também, né? A ceia virtual. A pergunta é: isso pode? Está certo fazer a ceia online, a ceia virtual? Outra pergunta muito legítima também, amados, é sobre o batismo. Tem gente sendo batizada online. A questão é: isso pode, do ponto de vista bíblico, daquilo que a gente aprende da Bíblia? Essas são questões, queridos, que nós precisamos aprender, e a gente quer se debruçar um pouco sobre isso hoje. Infelizmente, amados, nós não poderemos abordar tão profundamente o tema culto em si, o culto mesmo, né? A gente não vai poder se aprofundar tanto como ele merece, né? Nós estaremos mais voltados a responder essas questões que eu citei há pouco, né? Não tanto especificamente o culto. A gente vai fazer sim, amados, uma breve reflexão sobre o culto ao Senhor, sobre o que é o culto ao Senhor, como então um direcionamento para esse nosso entendimento. Então, de forma breve, mas não superficial, mas vamos lá, não tão profundo como o tema merece, mas de forma breve nós entenderemos o que é o culto do ponto de vista bíblico. E a partir daí, então, amados, a partir do momento que a gente montar esse arcabouço do que é o culto, entender o que é o culto ao Senhor, a gente vai responder essas questões que se levantam. Culto online, batismo online, ceia online. Mais para frente, amados, dos nossos estudos, né, do desenvolvimento da nossa escola bíblica dominical, mais para frente, mais para frente, num momento mais oportuno, nós vamos voltar ao tema do culto ao Senhor. E aí sim a gente vai poder detalhar exatamente aspectos do culto, o que é exatamente o culto, o que se faz no culto, partes do culto e tudo mais. Aí a gente vai poder se aprofundar mais no tema. Mas para aquilo que é o propósito nosso hoje, a gente vai dar uma abordagem mais abrangente, mas não tão
tão profunda no tema. Para isso, então, queridos, eu peço para vocês abrirem suas Bíblias em João. Evangelho de João, um texto muito citado quando a gente vai falar sobre culto, né, no Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a gente vai ler um pequeno trecho a partir do versículo 19. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, a partir do verso 19. Diz assim o texto, queridos. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai? Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui tá bom, queridos. Já dá para a gente dar uma ideia, uma introdução somente daquilo que a gente vai falar. Esse texto aqui, queridos, ele é riquíssimo para o nosso tema sobre culto. Eu convido a você, a gente não dispõe de tempo para isso, eu convido você a mais tarde ler toda essa passagem. Você lê o capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 30, entendeu? Para você compreender quão rico e tudo que está sendo dito aqui por Jesus nesse tema, tudo que ele está ensinando aqui. Irmãos, então quando nós falamos de culto ao Senhor, a gente precisa, em primeiro lugar, delimitar o que exatamente nós estamos falando. O que a gente está querendo dizer sobre culto? Em primeiro lugar, a gente precisa ter isso claro. E quando a gente vai para a nossa confissão de fé, queridos, no seu capítulo 11, eu faço questão de ler o que ela diz aqui. A nossa confissão de fé no seu capítulo 11, no ponto 6, falando sobre culto, ela fala assim: agora, sob o evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a um certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se ofereça ou para qual se dirija. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Tanto em família, diariamente, e em secreto, estando cada um sozinho, como também mais solenemente em assembleias públicas, que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. Aqui, amados, já de cara, fugindo talvez um pouquinho do tema, cabe uma orientação aos queridos, um convite aos amados. Amados, resgatar a importância da nossa confissão de fé e dos catecismos da nossa igreja para a nossa vida devocional. Para o nosso desenvolvimento como cristão, como servo de Deus. Amados, a confissão de fé, os catecismos da igreja, né, os nossos símbolos de fé, eles são orientadores, queridos, seguros sobre as verdades bíblicas. Eles não se comparam à Bíblia, é claro. Somente a Bíblia é infalível. Somente a Bíblia ela é isenta de erros.
Tá? Mas os nossos símbolos de fé, amados, os nossos catecismos, a nossa confissão, eles são documentos hermenêuticos corretos, exatos. Não são infalíveis, mas são exatos, são corretos. Como, amados, eles são então documentos com uma interpretação bíblica profunda e correta, é isso que nós queremos dizer. Então, antes, amados, mesmo de nós continuarmos nesse tema, eu preciso fazer isso, amados, preciso fazer essa defesa ao resgate dos nossos símbolos de fé. Por que tão especial esse resgate, eu acho agora, irmãos? Porque hoje todo mundo faz o seguinte: eu estou com uma dúvida. Eu quero saber sobre, sei lá, vamos pegar o nosso tema aqui. Eu quero saber sobre batismo online. Pode ou não pode? O que faz? Vai para o Google. Pesquisa lá no Google. Você não sabe onde vai dar aquilo. Você não sabe de onde que vem aquela pessoa que vai te dar uma orientação naquele site. Aqui, queridos, a gente tem uma orientação. Aqui a gente tem uma orientação testada, experimentada ao longo dos séculos. Isso que é importante, queridos. Então, quero conclamar à igreja esse resgate. O resgate de se estudar, de se observar as nossas confissões, a nossa confissão de fé e os nossos catecismos. Ver uma interpretação bíblica através deles. Volto a dizer, nenhuma confissão, nenhum catecismo é equivalente à Bíblia. A Bíblia é superior e infalível. Mas esse documento, com certeza, meu querido, é 1000 vezes mais seguro você ser orientado por ele do que por qualquer site que você possa encontrar na internet. Tá? Então, um convite ao resgate. Já é fácil, você tem disponibilizado na internet também, entendeu? Dá uma olhadinha na nossa confissão e nos nossos catecismos. Tá, amados? Então vamos lá. A confissão, amados, a nossa confissão de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, a confissão de fé de Westminster, ela, nesse item, ela diz que a adoração, que o culto, ele deve ser feito em família, em secreto e em assembleia solene. Então, amados, ele está nos dizendo que, em outras palavras, existem 3 tipos de culto. Primeira coisa que a gente tem que observar, então, existem 3 tipos de culto. O primeiro culto é o culto pessoal, individual. É o culto, amados. E o que é esse culto? Esse é o culto da nossa vida. É o culto da minha vida. É o culto individual. É a nossa dedicação, é a nossa consagração ao Senhor, a nossa entrega ao Senhor. A gente pode perceber isso lá em Romanos capítulo 12, versículo 1. Quando o apóstolo fala assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 também, amados, diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então existe, amados, um culto pessoal que é viver para Cristo, que é viver para o Senhor, que é lutar para viver em santidade, consagrado a Deus. Esse é um aspecto do culto pessoal. Mas tem um outro aspecto do culto pessoal também, que é o aspecto devocional. A vida, a devoção pessoal, a devoção individual, a devoção que eu não, entre aspas, né, eu não dependo de mais ninguém, é eu e Deus, é uma devoção minha. São as minhas orações pessoais, individuais, em secreto.
são os meus jejuns, a minha leitura da palavra. Isso tudo faz parte desse culto pessoal. Então, culto pessoal, primeira coisa, quando a gente fala assim de culto, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é, de que culto que você está falando? Ah, do culto pessoal. Ok. Culto pessoal, ele pode ser a sua vida, um aspecto do culto pessoal, aliás, é a sua vida, a sua dedicação a Deus e a sua devoção a Deus. A sua busca por Deus particular. A confissão de fé, também amparada na Bíblia, lógico, ela também nos dá um outro aspecto de culto, uma outra forma de se cultuar a Deus, que é o culto familiar ou o culto doméstico. É bastante claro, queridos, na Bíblia, uma ordem para as famílias, para que as famílias sejam alicerçadas na palavra como culto a Deus, nessa adoração a Deus. Deuteronômio, capítulo 6, versículos 2 a 7, só um segundinho que deu um problema aqui, capítulo 2, capítulo 6, versículo 2 em diante, ele diz assim: para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus a teus pais. Versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E versículo 7. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Esse culto, amados, é o momento em que, e você vai encontrar diversos lugares isso na Bíblia, mas é o momento em que a família separa um tempo para aprender da Bíblia, para ler a Bíblia. É o tempo em que a família separa um tempo para cantar louvores a Deus. É um tempo que a família separa para falar sobre a Bíblia, falar sobre esse texto. Esse é o culto doméstico, preceituado na Bíblia, como diz a nossa confissão. Esse culto, amados, culto doméstico, esse culto familiar, é aquele em que você prepara a sua família, você põe a sua família em condições para que você possa dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nesse lugar que você prepara a sua família para você poder dizer isso. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, como disse Josué. Esse é o lugar, amados. E então, amados, nós temos o culto pessoal, culto familiar, e aí sim, nós temos o culto, que geralmente a gente chama de culto, que é o nosso culto comunitário, ou congregacional, ou público, ou ainda como a gente gosta de falar, principalmente os presbiterianos, né, o chamado culto solene ao Senhor, né, aquele que geralmente a gente presta no domingo à noite, né, é desse culto que nós estamos falando. É onde a igreja, então, amados, se reúne formalmente para adorar a Deus. É uma coisa formal, organizada, vamos dizer assim, onde todo mundo vai lá para adorar o Senhor. Amados, então, sob a luz do Evangelho, sob a luz do texto de João,
capítulo 4, que nós lemos lá no início. Nada do culto ao Senhor está restrito a um lugar. E como a gente bem leu também aqui na confissão, o culto ao Senhor ele não está preso num local. O nosso culto, amados, ele não é mais aceito a Deus por causa do local onde ele é feito. O culto feito lá no templo da igreja, no prédio da igreja, não é mais santo que o culto feito em casa. Um culto que seja realizado em Jerusalém não é mais santo que um culto realizado no Brasil. Deus deve ser adorado, amados, em todo lugar, em espírito e em verdade. Em outras palavras, não é um prédio da igreja que faz o culto ser mais aceito. Não é isso. Lá no texto, queridos, de João, capítulo 4, que nós lemos no início, Jesus disse que nós devemos adorar em espírito e em verdade. Esses dois aspectos muito claros. Espírito e verdade. Ficou um pouco feio aqui, mas vamos lá. Deve ser adorado em espírito e em verdade. Então a gente precisa entender um pouco isso aqui, amados. O que o texto está querendo dizer aqui? Em espírito, amados. Ele está querendo dizer assim, de forma sucinta, amados, para a gente ir direto ao ponto. Ele está querendo dizer assim que o culto ele não é físico. Que o culto verdadeiro ele não está preso a um prédio, ele não está preso a um monte, ele não está preso a uma construção, ele não está preso a nenhuma coisa física, nada físico. O culto verdadeiro ele acontece por meio do Espírito Santo de Deus. Esse é o culto verdadeiro. Um culto em espírito. Ele também fala que esse culto é em verdade. E em verdade, amados, a gente vai encontrar dois significados muito claros aqui. O culto, ele é, em verdade, o culto ele é verdadeiro, amados, quando eu o cultuo, quando o meu culto a Deus é de verdade. Quando o meu culto é verdadeiro. Não somente, amados, quando os meus lábios falam palavras de adoração, mas quando a minha vida expressa adoração ao Senhor. Lá no texto de João 4, amados, aquela mulher, ela não expressava adoração na sua vida. Ela vivia, segundo o texto, ela vivia com um homem que não era o seu marido. Adorar, amados, em verdade, é adorar em santidade. Santidade no falar, mas santidade no agir também. Isso é cultuar em verdade. Cultuar em verdade também é, amados, um outro aspecto é a cultuar pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é a verdade. Adorar em verdade, amados, é adorar segundo a palavra de Deus. Ok, queridos? Amados, então aqui a gente tem uma base do que é o culto. Tudo que a gente falou aqui dava e precisa se aprofundar muito para a gente entender. Mas mais lá para frente a gente vai compreender isso. Agora eu convido você a gente cair lá naquelas perguntas que a gente fez lá no início. E a primeira é, Gilvan, e o culto online? Existe ou não? Eu vejo gente dizendo que não existe culto online. Amados, eu acredito que tudo que nós falamos até aqui nos dão base para concordar que o culto realizado assim, online, ele é tão válido quanto um culto presencial, um culto físico. Mas eu penso, amados, ter ainda um outro argumento em favor do culto online, e a gente poder dizer que isso é culto, que nós estamos prestando culto sim. Eu vou ousar dizer que já existiu culto online no passado, mesmo antes de ter internet. A Bíblia ela fala de um culto online.
A Bíblia fala de um culto remoto, distante. Amados, o que é o culto online? Um celebrante, um pregador, um pastor está em um lugar e ele prega a palavra da verdade. Ele prega essa palavra para um público, para uma igreja, para alguém que está em outro local. Que está num local distante do dele. Seja individual, seja em família, ou seja em grupo. Amados, e era exatamente isso que acontecia com era exatamente isso que alguns apóstolos fizeram. Amados, como que eles cuidavam das suas igrejas? Em muitos momentos eles estavam presos, em outros distantes das igrejas. E esses apóstolos eles se faziam presentes na vida da igreja, eles cuidavam das igrejas. Como, amados? Por meio de cartas. Eles escreviam as igrejas. Essas cartas então chegavam a essas igrejas, chegavam a essas cidades, chegavam a essas localidades, então elas eram lidas para os cristãos. E então esses cristãos eram edificados por essa palavra. E então esses cristãos cultuavam a Deus por essa palavra que chegava a eles. Ora em comunidade, ora em família, ora individualmente. Agora, irmãos, é claro, essa linha precisa ficar muito clara. Em primeiro lugar, então, culto online, virtual, vamos dizer assim. Pode? Não vejo problemas. Nós podemos cultuar a Deus assim também, e é um culto verdadeiro. Mas, amados, é claro que a congregação reunida fisicamente, junta fisicamente, ela não é um substituto à altura a congregação reunida, mas não fisicamente, no culto online, ela não é um substituto à altura da nossa reunião física, de nós estarmos juntos um com os outros. E isso, amados, esse culto online, em que a gente não se encontra em um lugar, ele nem deve ser empregado em um tempo de normalidade. Como diz lá na nossa confissão de fé. Nossa confissão de fé, ela diz lá no fim, em assembleias públicas, ele fala que não devem ser descuidadas, nem voluntariamente negligenciadas ou desprezadas, sempre que Deus, pela sua providência, proporcione ocasião. Culto online é uma forma de nós continuarmos a cultuar. Mas a forma prioritária, queridos, é nós estarmos juntos. É nós nos reunirmos. E não só a confissão de fé, nós encontramos isso na Bíblia também. Tá? Esse parece ser o mesmo sentimento que há com o apóstolo João, por exemplo, queridos. O apóstolo João foi um dos apóstolos que fez uso da tecnologia das cartas para fazer um culto online, para edificar à distância a igreja. Mesmo ele, amados, fazendo uso das cartas para edificar essas igrejas, para levar elas a cultuar a Deus, ele diz que o culto reunido fisicamente, ele é muito mais completo. Ele é muito melhor. Ele diz lá que ainda tinha muitas coisas na segunda epístola de João, no penúltimo versículo, que eu não lembro agora de cabeça, mas ele diz, ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversarmos em viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Irmãos,
Sabe o que é o culto online para nós hoje? Providência de Deus. Uma forma de Deus manter a nós cultuando a Deus. Mas isso não substitui completamente, totalmente à altura a nossa reunião, como diz o texto de Hebreus. Para nós não deixarmos de nos congregar, como é o costume de alguns. Mas agora, irmãos, rapidamente para a gente encerrar o tema do nosso encontro hoje. E a ceia? E a ceia do Senhor? Eu acredito que as bases já estão lançadas para a gente entender isso. A ceia. Gilvan, o que você acha, o que a Bíblia diz sobre a ceia online, a ceia virtual? O que acontece, queridos? Alguns têm feito a ministração dessa ceia de forma virtual. O pastor está em um lugar, e aí ele segura numa mão o vinho, segura numa mão, na outra mão, o pão. O irmão que está do outro lado, você aí, tá? O irmão que está do outro lado, então, ele também pega esse pão, ele também pega esse vinho. Então, o pastor consagra esses elementos e eles comem como sendo a ceia do Senhor. Queridos, existem muitos argumentos contra essa prática. Muitos. Eu quero citar somente 2 para nós entendermos aqui. Queridos, em todo o relato bíblico da instituição da ceia, a ceia ela tem um aspecto de compartilhar, de partir entre. A ceia, amados, a ceia é uma refeição compartilhada. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro, queridos, quando ele vai fazer o relato, esse relato lá em 1 Coríntios, capítulos 10 e 11. E lá no capítulo 11 ele fala, ele diz como fazer a ceia, ele dá o passo a passo da ceia ali. Ele coloca, amados, nesses 2 capítulos de forma muito didática a ceia do Senhor em oposição ao que estava acontecendo na igreja. Em oposição às divisões que estavam existindo dentro da igreja. Ele coloca a ceia do Senhor como um remédio, vamos dizer assim, para a divisão que tinha dentro da igreja de Corinto. Como divisão que possa existir em qualquer igreja. A ceia, amados, era a reunião do povo de Deus em que se dividia um único pão e vinho. Eles então eram compartilhados, divididos entre. Jesus, amados, quando instituiu a ceia, ele tomou de um pão, partiu o pão e deu para os discípulos. Ele tomou o cálice e repartiu desse cálice, dividiu esse cálice. Amados, a ceia precisa quebrar toda a divisão que possa existir na igreja do Senhor. Esse é um sentido muito mais amplo da ceia. A ceia não é comunhão somente com Jesus, é comunhão com a igreja. Todos, amados. Então, assim, a ceia ela não pode em nenhum aspecto originar divisão dentro da igreja. Essa era uma crítica dentro da igreja de Corinto, que até na ceia eles estavam tendo divisão. Eles estavam separando em grupos na ceia. Não pode haver isso. A ceia em nenhum aspecto pode negligenciar qualquer pessoa que seja. Ela precisa chamar todos. Nós não podemos colocar, para que a ceia aconteça, qualquer coisa que possa trazer divisão. Por exemplo, de uma forma muito clara, todo mundo, todos os membros da igreja têm suco de uva em casa? Tá, vamos pensar em vinho. Fruto da videira. Todos têm. Por que só aqueles que possuem em casa, que têm condições de comprar isso ou qualquer coisa nesse sentido, é que poderiam participar da ceia? Isso era o que acontecia em Corinto. Em Corinto tinha essa divisão. E
que Paulo critica. Nós não podemos ter essa divisão aqui. Todos têm que participar da ceia. E a ceia é um momento de partilhar fisicamente. Partilhar junto. Todos devem participar. Se ela, amados, em qualquer aspecto, ela causar divisão entre a igreja, separação, acepção, alguém ficar negligenciado, está errado. Penso, queridos, não ser apropriado fazer o uso dela, da ceia virtual, da ceia online, sob pena, amados, de nós cairmos no mesmo erro dos nossos irmãos da igreja de Corinto. De nós termos divisões até mesmo na hora da ceia. Um segundo aspecto da ceia, amados. De repente você pode virar para mim e perguntar assim, tá, Gilvan, mas então eu vou ficar sem tomar ceia quanto tempo? 1 mês, 2 meses, 3 meses? Queridos, a ceia é física. O próprio Senhor Jesus declara implicitamente, amados, que a ceia implica na comunhão e na presença física. Quando ele foi assunto aos céus, amados, ele disse que nunca mais, aliás, que não tomaria dessa ceia até que ele voltasse. Amados, em espírito Jesus se faz presente conosco, mas fisicamente ele não está. Por isso ele não toma da ceia. Por isso ele só vai voltar a tomar dessa ceia no dia em que ele voltar fisicamente. Porque a ceia, amados, ela não é somente esse aspecto espiritual, tem um aspecto físico, de partilhar. Ela não é só no mundo virtual. A ceia implica, amados, em compartilhar e reunir fisicamente. Tanto é que ele só vai tomar a ceia novamente quando ele voltar. E por último, então, irmãos, para nós fecharmos hoje, batismo. Batismo virtual. O que tem sido feito, queridos? Um pastor, em algum lugar, ele segura num copo, num balde, em qualquer coisa, ele segura a água na mão e derrama essa água no chão. E aí aquele que vai receber o batismo, o batizando, em outro lugar, ele pega uma outra água e derrama sobre a própria cabeça dele. Ou mergulha numa bacia, mergulha numa piscina, qualquer coisa nesse sentido. Amados, acontece que isso não tem respaldo bíblico para fazer isso. Para a gente fechar, a maioria dos batismos relatados na Bíblia, queridos, eles aconteceram em momentos de ajuntamento e reunião do crente. De pessoas que ouviram uma pregação e foram então convertidas. E então, diante dos outros, publicamente, elas são batizadas. Porque o batismo é um ato de proclamação do evangelho da salvação. Houve alguns casos, sim, amados, em que nós não vemos essa reunião. Por exemplo, Eunico e Felipe, não está relatado ali que um monte de gente viu o eunuco ser batizado. Então, a grande questão, amados, não é ter muita ou pouca gente, nem o batismo ser transmitido online para que a igreja veja, então. Mas a grande questão do batismo, amados, é o celebrante e o batizando, eles estarem em locais diferentes. Eles não estarem reunidos. Irmãos, a igreja é a ocasião da reunião do povo de Deus. O ato físico, externo, que demonstra essa reunião do povo de Deus, amados, da entrada de alguém para esse povo de Deus, é o batismo. Como que, sem motivo justo, sem necessidade, a gente vai fazer essa entrada do cara sozinho, isolado, sem ninguém ver, sem nem mesmo o celebrante estar junto? Amados, nós não encontramos em nenhum momento respaldo para essa prática. E por fim, amados, para terminar agora, falando sobre culto, e aí eu quero voltar nesse aqui,
culto geral. Hoje, domingo. Mais tarde nós vamos ter culto. Nós vamos ser edificados pela palavra de Deus. Nós vamos estar reunidos em espírito para adorar o Senhor. E eu achei um texto, amados, que eu queria ler para vocês. Que eu achei muito bom, muito bonito, falando sobre culto. Texto do pastor Emílio Garofalo Neto. Não conheço. Da Igreja Presbiteriana Semiária em Brasília. Não conheço. Mas falando de culto, e eu quero finalizar lendo isso aqui para nós, amados. Para nós pensarmos no que vai acontecer hoje mais tarde, às 6h30, às 18h30. Diz assim o texto, título do texto: Algo extraordinariamente ordinário está para acontecer. Veja, hoje algo extraordinariamente ordinário está para acontecer. Centenas de milhões de crentes, desde o Japão até as ilhas do Pacífico Sul, passando pela Ásia e sua gigantura, África em seu esplendor, Europa em sua antiguidade, a América em toda a sua capacidade, irão dedicar horas para adorar, ler a Bíblia, ouvir sermão, cantar, comungar e servir. Em grupos de centenas, ou mesmo milhares em locais de culto super equipados e confortáveis, outros em grupos de poucas dezenas, em ambientes modestos, talvez ainda em construção, e em alguns casos apenas uma família solitária. Esses lugares seguros, bem como outros perigosos, de forma aberta, carregando suas Bíblias em metrôs e ônibus rumo ao culto, assim como de forma secreta, para a polícia não pegar, cantando alto para todo mundo ouvir, ou baixinho para o governo não prender, com recursos tecnológicos de última geração, bem como apenas com um pouco de pão, vinho, água e a Bíblia surrada. Em temperaturas glaciais ou quase vulcânicas. São crianças de peito, jovens vigorosos, adultos temperados e maduros, senhorzinhos terminando a jornada da sua vida. São maduros e imaturos na fé, doutores em teologia, gente sorvendo leite com afinco, pessoas que lutam contra todo tipo de tentação, pessoas que deixaram todo tipo de vida, homens e mulheres, gente que fala quase tudo que é língua. Por enquanto, chegaremos a todas. Todos os tons de pele estão amplamente representados na diversidade étnica assombrosa que Deus fez. Todos servindo e adorando em uma só fé, um só Senhor, um só nome que nos salvou. Isso é maravilhoso. E já vem acontecendo há cerca de 2000 anos. Se contarmos o povo de Deus antes de Cristo, aí que vai mais longe. A cada ano, mais se juntam a essa bênção. É o dia do Senhor. Você vai participar? Não tem nada mais impressionante se passando debaixo do sol do que o povo do Senhor adorando. Vamos adorar? Esse é o convite para nós hoje, amados. Vamos adorar ao Senhor. Fiquem na paz, Deus os abençoe e mais à tarde estamos juntos em culto para adorar a Deus. Fiquem na paz.